Ei, acorda, o que você carrega dentro de você é muito mais poderoso do que você imagina. E eu sei que isso tá adormecido, mas é só até agora. Então, vem comigo que eu vou ativar essa usina nuclear dentro de você para você explodir e impactar uma geração. E aí, eu me chamo Diego Monteiro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no VP. E hoje nós vamos dar uma pregada de leve. E vamos falar sobre um assunto muito importante que eu tenho certeza que vai ativar isso que está adormecido dentro de você. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde essa oportunidade, porque hoje você vai sair daqui totalmente ativado. Já clica no botãozinho aí para se inscrever, tá? Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. E sem mais delongas, vamos direto pro assunto de hoje, porque tá muito top. E no Pregada Leve de hoje nós vamos meditar sobre o livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 ao 42. Então, se você tá com a Bíblia aí, acompanha junto comigo ou só ouve porque eu vou ler aqui para você. E a palavra diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em voz alta exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Esse texto ele é muito interessante, onde relata o encontro de Maria e Isabel. E tanto Maria estava grávida do Senhor Jesus, quanto Isabel estava grávida de João Batista. E João Batista iria anunciar o caminho de Jesus, e Jesus ia encontrar João Batista depois para se cumprir a palavra. Então o que eu quero que você frise nesse momento é muito simples. Maria e Isabel, elas carregavam algo dentro delas que era muito poderoso. Carregava algo dentro delas que tinha um propósito. Maria sabia que aquilo que estava dentro do seu ventre era tão poderoso que iria trazer uma grande transformação para todo mundo. E eu tenho uma coisa para te perguntar: você sabe qual é a diferença entre Maria e Isabel? Se você não sabe, já deixa o seu like aqui que eu vou te contar agora, tá? É muito simples. Maria e Isabel, elas tinham certeza e sabiam exatamente o que Deus tinha colocado dentro do interior dela, dentro do útero delas. Elas sabiam que aquilo tinha um propósito e elas não poderiam reter aquilo só para ela. Tinha que sair, tinha que transbordar. As crianças tinham que nascer, tinha que sair de dentro dela para cumprir esse propósito. Maria e Isabel, elas sabiam exatamente essas coisas. Mas eu te pergunto, e você? Você sabe o que Deus colocou dentro do seu interior? Você acredita no que Deus já colocou em você? Porque às vezes você pode até frequentar cultos, você pode até estar 10, 5, 2, 1 mês dentro da igreja, todos os dias de culto, só que você pode não saber quem você é, muito menos saber qual é o seu propósito ou aquilo que Deus colocou dentro de você. Isso é muito grave. Por quê? Porque quem não sabe a sua identidade não tem clareza de propósito e muito menos tem a noção do que aquilo que ela tem é poderoso para transformar outras pessoas. Quando Maria encontrou Isabel, apenas com um tchauzinho dela, aquilo que estava dentro dela transbordou ao ponto de impactar Isabel e o ventre dela ser cheio do Espírito Santo. Aquela criança que estava lá, o João Batista, ele pulou nesse momento. Então olha quão poderoso é saber aquilo que você carrega e deixar isso transbordar. E o que é mais interessante disso é que quando o anjo visitou Isabel e falou para ela que ela teria um filho, ele disse para ela no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 15, o seguinte: pois será grande aos olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então o anjo já tinha revelado para ela que João Batista, ele iria ser cheio do Espírito Santo ainda dentro do seu ventre. E quando as duas se encontraram ali, um propósito foi cumprido e houve uma confirmação na palavra de Deus. Só que o que eu acho mais interessante desses dois propósitos se cumprindo é que Maria e Isabel, elas decidiram viver o propósito. Elas sabiam qual que era esse propósito e elas estavam dispostas a viver isso. Ei, presta atenção nisso. Deus tem propósito na sua vida, mas se você não acreditar nisso, se você não decidir viver isso, e se isso não for ativado em você, primeiro ativando a sua identidade para o seu propósito ser revelado, você vai ficar uma vida inteira perdido, tentando se completar, tentando ser feliz com outras coisas, e você não vai conseguir, porque o propósito de Deus, ele vai te completar de dentro para fora, e as coisas que você busca é de fora para dentro, então não tem compatibilidade.
maturidade, você nunca vai conseguir ser completo fazendo essas coisas. E o pior disso tudo, não é só você não descobrir e ficar uma vida inteira perdido, sem saber para que você nasceu, ou o que você foi feito para fazer, ou saber aquilo que já tá dentro de você, mas é que tem outras pessoas lá fora, no mundo, perdidas, esperando você ser ativado, esperando você se posicionar, esperando você descobrir quem você é em Deus e qual que é o propósito que Ele tem para você, para que isso que está dentro de você seja ativado como uma usina nuclear, exploda de uma certa forma que consiga atingir essas pessoas lá fora. Vai sair de dentro para fora. É um rio que está dentro de você, só que esse rio ele está paralisado, esse rio ele está adormecido. Por quê? Porque você ainda não sabe quem você é, porque esse propósito ainda não foi ativado, porque você ainda está nesse processo de descobrir quem você é em Deus. Mas não se preocupe com isso. Durante esse vídeo você vai ser ativado e você vai seguir para impactar outras pessoas, porque foi para isso que Deus te chamou. Maria e Isabel, elas sabiam aquilo que estava dentro delas, e por elas saberem, elas não reteram aquilo. Então você hoje está descobrindo que o que tem dentro de você é poderoso. Só não se permita mais reter isso, mas peça ajuda a Deus para isso romper cada dia mais, para você transbordar. É muito importante a gente analisar essa questão do transbordo, porque o que é o transbordo? Pensa num copo de água. A água, quando ela chega no limite do copo, se ela encher mais, ela transborda para fora. A mesma coisa somos eu e você. Quando nós sabemos quem nós somos no Senhor e nós temos essa identidade ativada e o nosso propósito clareado e revelado para nós, nós avançamos na direção que Deus tem para nossa vida, e esse copo com água, que é o nosso interior, ele é cheio do Espírito Santo e ele transborda ao ponto de onde a gente passa, as pessoas são transformadas. O que aconteceu dentro dessa palavra que nós acabamos de ler? Que Maria, ela estava cheia. Então quando ela chegou perto de Isabel, com apenas um tchauzinho, ela já foi cheia do Espírito Santo. Ela transbordou aquilo que estava dentro dela, ela não reteve isso. E você precisa tomar cuidado, porque às vezes você pode estar até cheio, mas você está retendo o transbordo e outras pessoas não estão sendo impactadas porque você está retendo isso. Não retenha mais isso, deixa transbordar, porque outras pessoas vão ser impactadas e transformadas. Lembre-se que o próprio Jesus e os 12 apóstolos, eles não reteram aquilo que estava neles. Jesus, ele transbordou isso para eles foram cheios e eles começaram a transbordar na vida de outras pessoas, e essas pessoas foram impactadas não só pela palavra, mas pelo poder do Espírito Santo, por aquilo que estava dentro deles, e transbordou. O rio de águas vivas encontrou o coração deles e eles foram ativados também. E agora eu chego no ponto principal, que é para você prestar muita atenção. Então fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Não sai dele agora, porque a melhor parte está por vir. A questão de tudo isso que eu acabei de falar, que nós meditamos juntos, é o seguinte: até quando você vai ficar retendo aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através de você? Não precisa me responder, mas pense nisso, reflita e dê a resposta certa, porque Deus, ele é educado, ele não vai fazer as coisas através de você se você não quiser. Eu até te entendo se você falar pra mim que você não tem fé suficiente para acreditar no que Deus colocou dentro de você. Eu até entendo se você falar pra mim agora: olha, eu não conheço o que ele colocou dentro de mim, eu não tenho ainda minha identidade ativada, eu muito menos sei qual que é o meu propósito. Mas me responde apenas uma coisa: até quando você vai permitir isso te atrapalhar? Porque essas coisas, se você não der desculpa, você consegue resolver. A falta de fé é só você pedir que Deus te dá. O propósito que você não sabe é só você entrar na presença do Senhor, descobrir quem você é nele, qual que é a sua identidade. A Bíblia diz que você é a imagem e semelhança dele, que depois que você recebeu o Espírito Santo dele, por ter aceitado Jesus, ele te fez filho de Deus. Então a sua identidade é de filho, é imagem e semelhança do Criador. Já tô até te adiantando sobre isso para você não ter mais desculpa. E o propósito para qual ele te chamou, quando você sabe que você é filho, você vai conseguir cumprir um ID. Não tente cumprir o ID sem ser ativado como filho. O próprio Jesus respeitou isso e eu te provo. Quando ele foi batizado por João Batista para iniciar o seu ministério, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu como formato de pomba e habitou dentro dele, e Deus falou dos céus em voz alta para todos ouvir: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então o próprio Jesus, ele foi reconhecido antes de começar o ministério como filho. Então com você não vai ser diferente. Não tem como você ter clareza de propósito se você não for ativado como filho, entenda isso. Então a ordem de Deus para sua vida hoje é Lesh Lehá. E o que significa Lesh Lehá? É uma palavra hebraica e foi a mesma palavra que Deus usou para Abraão, para tirar ele do meio da parentela dele e para ele ir para a terra onde Deus ia mostrar. E essa palavra significa Lesh, saia para fora, e Lehá, dá um pulo para dentro. O Senhor está te convidando para você sair de toda mentira que falaram ao seu respeito, de toda identidade que não é sua, que não foi ele que colocou, de todas as mentiras que foram colocadas em você e você acreditou até
hoje, mas hoje isso já caiu por terra, e você dá um pulo pra dentro de você mesmo pra descobrir os tesouros que ele já colocou, pra descobrir a identidade que ele já deu pra você, já tá aí dentro desde a fundação do mundo. Então quando Deus tirou Abraão do meio do povo, foi para que ele conhecesse Deus como o único Deus e também para revelar para ele qual era a identidade que Deus tinha colocado nele. Por quê? Porque toda a sua família, toda a sua parentela tinha colocado uma identidade em Abraão. Assim como você cresceu numa família e os seus pais colocaram uma identidade em você. E essa identidade muitas vezes não é a mesma identidade que Deus colocou. Então por que Abraão saiu do meio da parentela? Para ele não acreditar mais naquilo que as pessoas falaram a respeito dele, mas ele começasse a acreditar naquilo que Deus tinha falado a respeito dele. E durante o percurso, Deus foi moldando Abraão e foi mostrando para ele quem ele realmente era. Então esse processo de mostrar quem você realmente é no Senhor chegou para você. Essa ogiva nuclear que está dentro de você, chamada Espírito Santo de Deus, tem poder para transformar várias pessoas, mas vai começar por você. E eu declaro que ela está sendo ativada agora. E você vai descobrir essa identidade. Você vai ter experiências com Deus. E você vai se posicionar a partir de hoje para você impactar não só quem está ao seu redor, mas toda uma cidade, todo um país e toda uma nação. Se você gostou desse vídeo, dessa ministração, dessa pregada de leve, deixa um comentário aqui porque é muito importante para mim. Vamos interagir, vamos estar conectados. O meu Instagram tá tudo aqui na descrição do vídeo, todas as minhas redes sociais. Não esquece de ir lá. Lá eu posto outros conteúdos, lá eu estou mais perto de quem me segue. Então se você quer ter essa experiência, não perde tempo, corre lá. Eu quero te agradecer pelo acesso e avança agora para um novo tempo na sua vida que Deus tem para você. Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo.